Graça e paz, mais uma vez quem vos fala é o servo do Altíssimo. Uma excelente sexta-feira abençoada a todos vocês nessa tarde, no nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, inscrevam-se no canal, deixe o teu like, deixe o teu comentário e o teu nome. Eu quero agradecer a cada um de vocês o carinho, né? Dos irmãos e das irmãs que têm aí deixado seus comentários aí no canal, né? No YouTube, né? Servo do Altíssimo. Um excelente fim de semana abençoado para cada um de vocês, amém? A palavra de Deus, quando são 16 horas e 40 minutos aqui no Brasil, em Rio Grande do Sul, eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos nessa tarde sobre o sábado, que é uma polêmica, que é uma discussão muito grande, e nós vamos entrar aqui no Antigo Testamento nesse momento. Capítulo 30, do verso 31 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Diz aos filhos: certamente guardareis o meu sábado. Isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. A palavra de Deus não diz domingo. A palavra de Deus não diz segunda. A palavra de Deus não diz terça-feira. E também não diz quarta, e nem quinta, e nem sexta. É sábado. Você sabe que o domingo ele foi instituído pelos homens. Em 1793, a Igreja Católica é que alterou do sábado para o domingo. Mas se eu estou adorando o domingo, eu não estou fazendo a vontade do diabo? Eu não estou aceitando a marca da besta naturalmente, que é o domingo? Qual é o nome de domingo? Sunday, dia do sol. E o que ele faz? Ele levanta o sol. Questão de raciocinar, pessoal, questão de parar, questão de pensar. A igreja, ela está posicionada em direção ao sol? É ou não é? Ela está posicionada em direção ao sol. Então, como ela está posicionada em direção ao sol, quando tu vai na missa, tu é simplesmente um inocente, adorando o sol, idolatrando o sol. Domingo, dia do sol. Jesus passa longe. Deus nem se fala, o Espírito Santo tampouco. Nós temos que pedir a direção de Deus, nós temos que pedir a orientação, nós temos que buscar, nós temos que andar em Deus. Todas as religiões levam a Deus. Não levam. Só leva para o bolso de um. Se tu não estudar a Bíblia, não procurar buscar, não ter entendimento, não jejuar, não se consagrar, não se santificar, não orar, tu não vai ter nada. Tu vai ser enrolado como papel. Tu vai aceitar qualquer tipo de vento de doutrina. Por que eu digo isso? Porque a maioria das igrejas são filhas da Igreja Católica. Porque aceitam o domingo, como o domingo fosse o dia do Senhor. Eu já falei isso em outros vídeos anteriores que tem aqui. Se Jesus morreu na quinta-feira, como é que ele ressuscitou no domingo? Amém? Então aqui ele está falando, está dando o quê? Uma ordem, que ele está falando no verso 12 e 13. Ele fala do conhecimento do sábado. Então ele diz assim no verso, nós vamos aqui no livro de Números, que ele fala dos perversos, capítulo 15, verso 32, ele diz assim: a violação do sábado. Estando os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Verso 33, os que acharam apanhando a lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade. Verso 34, e os puseram sob a guarda, porque ainda não estava determinado o que se devia fazer com ele. Verso 35, então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, e toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Desobediência. Ele morreu só porque ele pegou lenha. Só porque ele foi catar lenha, Deus está fora. E quantos de nós desobedientes no grande dia do Senhor? Olha o que Deus diz no Novo Testamento.
Que a vinda dele não se deu o quê? Num fim de semana, é bem claro, é só parar, raciocinar, pensar e ver. As pessoas se davam em casamento, curtiam festa, bebiam e dançavam. A vinda dele é semelhante ao que? É um fim de semana. E ele diz, tomara que não seja o quê? No inverno. Tomara que essa fuga não se dê no inverno. Dia frio, dia gelado, vai fugir para onde? Vai te aquecer com o quê? Se vão estar te caçando. Então Jesus dá alguns sinais e umas pistas para nós. Então nesses últimos dias nós temos que parar e examinar as Escrituras. Procurar entender, Senhor, dá-nos a direção. Senhor, revela a tua palavra para nós. Aqui ele está falando também, ele fala do sábado no verso 32, ele fala de prisões. Fala de separação, apedrejamento e o salário do pecado. E fala do sábado novamente. E ele fala da obediência e da pena de morte. No capítulo 13 aqui, de Números, 13, verso 15, ele diz assim na sua palavra, o Senhor. Vamos ver aqui. Louvado seja o nosso Deus. Aqui ele nos diz assim, 13, verso 15. Louvado seja o nosso Deus. A honra e a glória dada ao nosso Deus. Que ele fala da tribo de Gade, de Gel, filho de Maque. Amém? Esses homens é que estavam ali. Então aqui no capítulo 15, verso 36, onde eu parei. Aqui nós vamos, nesse momento, no capítulo 26, versículo 10 aqui de Números, aonde ele diz assim, tudo por causa de desobediência. A terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, cujos seguidores morreram quando o fogo consumiu os 250 homens aos quais serviram de advertência. Fogo e juízo divino. Vale a pena tu guardar o domingo? Hã? Vale a pena tu ficar com o domingo? Ah, mas eu gosto do domingo. Domingo é dia do Senhor, nunca foi, nunca vai ser. Você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que ir atrás. Se a Igreja Católica mudou através do poder dela, em 1793, tirou como primeiro, transformou para o primeiro dia da semana, eu não posso aceitar do incrédulo. E as igrejas, infelizmente, me desculpem, que fazem a vontade e são unidas com a Igreja Católica. Sabe qual é a única igreja que contraria o papado? É a Igreja Adventista. É a única igreja que contraria, e o Papa sabe disso. Ele sabe que a igreja prega o Santo Sábado do Senhor. O que adianta tu dizer que é pentecostal se tu tá ali vivendo no erro, apoiando a mentira? Ah, mas o domingo é dia do Senhor. O domingo nunca foi e nunca vai ser. Me mostra na palavra onde é que está domingo, dia do Senhor. Pode estar pela mão dos tradutores, quem escreveu. Não, não tem isso. Nem no aramaico, que é onde começa realmente, é onde a Bíblia foi escrita. No aramaico não tem isso. No grego não tem. Então você tem que se questionar, você tem que estudar, você tem que parar, tem que analisar, tem que raciocinar, tem que pensar. Não, mas para aí, tem algo errado. Como assim? Você aqui está dizendo na Bíblia que sábado é o dia dele. Como é que eu vou fazer outra coisa? Amém? Então paramos no versículo 26, verso 10.
Então aqui ele está mostrando o quê? Que é o juízo dele. Ele separou 250. Olha o que ele fala em Números, capítulo 16, versículo 38. 16, versículo 38. Quanto aos incensários, daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâmina para recobrir o altar, pois os trouxeram perante o Senhor, pelo que são santos, e serão sinal para os filhos de Israel. Ele fala do altar do holocausto, e ele fala do pecado. E olha o que Deus fala lá no Novo Testamento. Amém? No Novo Testamento, 2 Pedro. Vamos lá no Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo 2, tá? Verso 6. Ele diz assim: se condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo, aos quais vivesse impiamente. Ele fala da salvação, fala do juízo e fogo divino, e fala do juízo de Deus, e fala de Sodoma. Tu quer viver impiamente? Vive. Quer viver adulterando? Pode adulterar. Adultera à vontade. Quer mentir? Também pode mentir. Quer enganar? Pode enganar. Quer passar cheque sem fundo? Pode passar. Quer trapacear? Pode trapacear. Quer roubar? Pode roubar. Quer matar? Pode matar. Mas só que cedo ou mais tarde ele mesmo vai te alcançar. E tu vai ser exemplo para a tua comunidade. O que nós estamos vendo hoje? A desobediência. A consequência da desobediência em não guardar o dia. O santo dia do Senhor. As pessoas querem fazer do modo delas. Elas querem fazer do jeito delas. Não! Tá tudo certo. Isso aí era para os judeus. Isso aí não é para nós. Era para eles na época. Não é o que ele está falando. Ele está falando de geração a geração. Então nós temos que ser obedientes. Nós temos que obedecer. Nós temos que guardar. Nós temos que andar segundo a palavra do Senhor. Eu não posso fazer do jeito que eu quero, mas como o Espírito Santo quer. Amém? É como o Espírito Santo quer. As pessoas hoje querem pregar do jeito delas, querem viver do jeito delas, não querem aceitar o que a Bíblia diz, mas querem aceitar o que os outros falam, o que os outros dizem. Quem é que prega a verdade? Quem é que fala a verdade? É a Bíblia, não é o homem. Muitos estão se enganando. Nós temos que ir pela palavra do Senhor nessa tarde. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Que o Espírito Santo continue falando em vossos corações, dando entendimento e sabedoria e discernimento a cada um de nós nessa tarde. Peço perdão e desculpa se disse algo que feriu o irmão ou a irmã. Mas que Deus abençoe, irmão. Que tu passe a raciocinar, passe a ter entendimento. E as palavras do Senhor eu entrego na mão dele. E que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações nessa tarde. Quando são 16 horas e 57 minutos, aqui no Rio Grande do Sul. Um excelente fim de semana a todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe no nome de Jesus.